Boa noite, bem-vindas ao aulão Projeto na Prática. Nessa aula hoje, eu vou mostrar para vocês como criar um projeto autoral que traga realização, que traga propósito e que vocês consigam sair da procrastinação para fazer aquilo que a essência de vocês querem fazer, mesmo que vocês tenham pouco tempo e que vocês não saibam por onde começar. Eu vou só ocultar o telefone, isso, o microfone aqui, para não atrapalhar. Bom, então, provavelmente, se vocês estão aqui, é bem provável que vocês tenham enfrentado alguma dificuldade para realmente colocar suas ideias em prática, né? E seja por procrastinação, seja por falta de foco, por, enfim, não ter tempo, não ter clareza do que fazer e como fazer. E eu quero que vocês me contem aqui o que que mais chamou a atenção para que vocês estivessem aqui comigo hoje. Vocês não fazem ideia do quanto de ideias eu já mirabolei na minha vida, o quanto que eu já planejei, já sentei para criar, enfim, coloquei coisas, fiz mapas mentais e aquilo ficou engavetado e nunca foi para a prática. E muito tempo se passou, eu ficando presa, procrastinando. E isso é muito frustrante, né, gente? Isso realmente é algo que vai passando o tempo e a gente vai ficando com aquela sensação de que todo mundo tá andando, todo mundo tá evoluindo, todo mundo tá fazendo acontecer, colocando seus projetos em prática. E a gente tá aqui travada, né? Sem conseguir fazer aquilo que faz sentido pra gente, né? Então, a nossa missão aqui hoje, na verdade, a minha missão aqui hoje é te apresentar o caminho que eu aprendi para poder conseguir colocar os meus projetos em prática e o que que faz a metodologia daquilo que eu venho criando, que eu venho trabalhando com as minhas mentoradas também. Eu vou detalhar para vocês exatamente o passo a passo que eu fiz e que eu faço com as minhas mentoradas para realmente conseguir colocar um projeto em prática, desde o momento em que esse projeto é criado até o momento em que ele realmente vai para a prática, né? O momento em que ele é implementado. Então, vocês vão entender o que o que você precisa fazer para realmente conseguir sair do lugar. E se você tá aqui, pode ser que você queira criar um projeto para que você se sinta útil, para que você consiga extravasar sua autenticidade, fazendo algo que realmente te dê prazer, te dê realização. Pode ser que você queira experimentar algo para chamar de seu, algo que pode ser, de repente, uma ponte para uma nova abordagem profissional no futuro. Pode ser que você queira também ter uma nova fonte de renda e que você queira usar o seu tempo para fazer algo que faça sentido, né? Muitas pessoas podem estar aí passando horas e horas do dia fazendo algo que não faz tanto sentido. Às vezes até já está um pouco mais alinhada com algo que faz sentido, mas ainda não está conseguindo se expressar, não está conseguindo criar, realmente levar para a prática aquilo que gostaria. Então, eu vou mostrar aqui nessa aula que tipo de projeto autoral poderia ser ideal para você, né? Como descobrir seus talentos e colocá-los a serviço. Vou te ajudar também a identificar o que que pode estar te impedindo de realizar os seus projetos. Vou te ajudar a entender qual que é a dinâmica do equilíbrio pessoal, da vida pessoal com a vida profissional. Vou trazer um pouquinho ali a dinâmica do projeto patrocinador e do projeto realizador. E te mostrar o caminho para realmente conseguir ver o seu projeto no mundo em 3 meses, né? Que é um tempo que eu considero mínimo possível para algo nascer e que esse algo seja uma mínima experiência viável, que é justamente a oportunidade que você precisa, primeiro, para poder levar o projeto para o mundo para depois ter uma base para poder lapidar e ir melhorando até que aquilo tome corpo e realmente realize da forma que você gostaria.
Então, eu vou eu vou mostrar aqui, vou fazer com que vocês entendam como ter clareza de qual é o seu projeto e todas as pessoas que poderiam ser beneficiadas por ele. Vou te ajudar a organizar o seu tempo de uma forma inteligente para você não se sentir engolida pela rotina e conseguir realmente conciliar as várias demandas que você tem na sua vida, incluindo esse projeto, né? Vou te ajudar a aprender a se posicionar também, que isso é algo muito importante, aprender a expressar claramente as suas necessidades, pedir ajuda quando é necessário, para que a jornada de implementação desse projeto seja leve. Vou te ajudar também a ter sabedoria emocional, né? Saber gerenciar suas emoções para que você possa lidar com os desafios que podem acontecer no decorrer do caminho, te ajudar a pensar, estruturar todas as etapas do projeto para que ele realmente vá ao mundo. Desbloquear a ação, que é a principal questão, porque muitas vezes algumas pessoas têm facilidade para entender exatamente o que quer fazer, outras pessoas já sabem o que quer fazer, mas não sabem o que precisa fazer para poder desbloquear a prática e, conseguir ser visto, né? Fazer esse projeto ser visto por outras pessoas. E também de conciliar a sua vida, a sua rotina, para que além desse projeto, além da sua ocupação principal, você tenha momentos para relaxar, se cuidar, curtir a vida, fazer o que gosta. E no final desse encontro, obrigada, ganhei um chazinho. E ao final desse encontro, eu também vou te mostrar, vou te apresentar a mentoria Experimenta, que é a maneira mais profunda que eu consigo ajudar para quem sentir de vir comigo, de se aprofundar, além do que eu vou trazer nesse aulão. Então, vai ter muito conteúdo valioso. E fica até o final, independente disso, eu vou conseguir te dar várias chaves para virar aí no seu processo. E se fizer sentido para você, vai estar disponível aí a mentoria também em grupo e vai ter presente também para quem se inscrever inicialmente aí. Então fica comigo aqui até o final, tá? Queria começar trazendo um pouquinho, né, quem estou e por que que eu tô aqui agora. Para quem não conhece, assim, um pouquinho, para quem não conhece um pouco da minha história, eu tinha uma época que eu trabalhava no mínimo 10 horas por dia. Tinha dia que eu trabalhava 14 horas por dia. Eu ocupava um cargo de liderança, tinha muita responsabilidade nas minhas costas e os processos da empresa travavam sem mim. Então, muitas vezes eu tinha que fazer hora extra, ficava trabalhando até 10 horas da noite para poder conseguir dar conta de tudo que eu tinha que fazer. Teve uma fase em que tudo tava, assim, eu tava perdendo a minha saúde mental, que eu comecei a fumar, eu fumava quase que um maço de cigarro por dia. Essa aí é uma novidade para muita gente, né? E porque era uma ótima desculpa que eu tinha para poder ficar me tirando da cadeira para realmente conseguir desacelerar e espairecer. Então, eu chegava cansada em casa, eu tinha preguiça de preparar comida, eu sempre acabava pedindo comida no iFood, apagava de cansada, sabe quando você apaga na cama, assim, sem nem ver, acorda de madrugada, toda torta. E no outro dia eu acordava cedo de novo, começava mais um dia parecido, e assim se passou semanas, se passaram meses e até anos. Então, desde que eu comecei a me sentir insatisfeita profissionalmente pela rotina louca, né, me sentindo engolida pela rotina, até eu começar a fazer algo em relação a isso, se passaram mais de 2 anos, para vocês terem noção. Então, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, exploradora, expressiva, criativa, dinâmica, e de repente eu me peguei numa mesmice, sem sentir que eu estava me desenvolvendo, que eu estava aprendendo novas coisas, que eu estava evoluindo. Eu trabalhava como um capacho, assim, durante a semana toda, e eu sentia que eu só tinha vida nos fins de semana e nas férias. E tiveram dois acontecimentos que aconteceram
para me fazer agir, assim. Foram o que eu gosto de falar que foi o que me fez sair do quentinho da bosta. Que o primeiro foi quando eu recebi a notícia que o meu salário precisaria reduzir por causa de uns processos na empresa, que uma pessoa entrou na justiça e a empresa pagava umas comissões que não estavam ali certinha, e aí a empresa foi colocar tudo em ordem e eu acabei sendo prejudicada por isso. E eu já sentia que eu dava demais e ainda tive uma redução de salário que fez eu reduzir o meu padrão de vida. E, paralelamente a esse momento, eu tinha um amigo que estava fazendo acontecer um projeto pessoal, e ele me contando sobre esse projeto, eu vi a sua empolgação, assim, eu vi o brilho no olhar dele. E ele me contando tudo o que estava acontecendo, falando dos planos futuros, com aquele projeto, eu comecei a me questionar, né? E eu? O que que eu tô fazendo da minha vida? O que que eu tô construindo da minha vida? Como que eu tô usando o meu tempo? O que que eu tô fazendo de relevante, né? Porque eu tava parecendo um robô. Então, foi isso que startou a minha busca do autoconhecimento, porque eu sabia que eu não queria aquilo, mas ao mesmo tempo eu não sabia o que eu queria fazer. Então, foi no momento em que eu despertei para o autoconhecimento, fui entender quem sou, o que eu gosto, em que eu sou boa em fazer, para poder ter clareza do que eu queria fazer dali para frente. Então, nessa fase, eu tive mil ideias de várias coisas que eu queria fazer. Eu escrevi várias coisas, planejei várias coisas, tive ideias mirabolantes. E até como resultado das minhas buscas lá no Google, né? Como encontrar o meu propósito, como trabalhar com o que eu gosto, como encontrar aquilo que me realiza. Depois de muitas buscas, o algoritmo acabou me apresentando um curso que chama PSC, que é Professional and Self Coaching, que era algo para a gente se encontrar, né? O self é justamente para entrar num processo de autoconhecimento e descobrir ferramentas que poderiam me ajudar a me encontrar. E aí foi nesse curso que eu fui fazer despretensiosamente para mim, para o meu autoconhecimento. Eu acabei descobrindo um mundo em que eu senti que aquilo fazia muito sentido para mim. Eu senti que dentro desse ramo do desenvolvimento humano teria algo para mim e que na medida que eu fui me conhecendo, eu fui percebendo que eu tinha várias habilidades e potenciais realmente para poder conseguir ajudar as pessoas. Então, foi nesse momento que eu comecei a conduzir processos de coaching, bem naquela época que começou assim, antes de todo mundo começar a zoar o coaching, porque todo mundo era coach, enfim, percebendo realmente a essência, o potencial que as ferramentas de coaching tinham. Eu vi que a minha maior contribuição naquele momento estava sendo, assim como eu estava no meu autoencontro, né, e buscando realização profissional e fui seguindo o caminho e descobrindo os passos para poder transitar e fazer o que eu gostaria de fazer, eu percebi que a minha maior contribuição estava aí também, porque realização, principalmente profissional, sempre foi uma busca muito grande para mim. E aí comecei a atender paralelamente ao meu trabalho, fui vendo a transformação das pessoas. Foi chegando uma parte ali que eu percebi que os processos e as ferramentas que eu tinha aprendido estavam muito técnicas. E aí eu senti que ainda tinha mais alguma coisa que eu precisava aprender e que existia um ponto cego em comum ali nas pessoas que eu estava atendendo que impediam as pessoas de irem para a ação. Então, isso me startou a vontade de começar a entender e estudar um pouco mais sobre o inconsciente e o subconsciente, porque o que é consciente é de 5 a 10%, né? A maioria das nossas travas, elas estão ali invisível e a gente não está conseguindo perceber. E é justamente nesse lugar que está a chave para a gente conseguir destravar. Então, nessa época, eu fui estudar Theta Healing. Para quem não sabe, é uma terapia energética e que trabalha bastante a parte do subconsciente, principalmente. E aí, nisso, eu me tornei terapeuta. Depois, eu fui me formando em várias outras terapias também, tanto para me trabalhar e tanto para ter mais ferramental para poder ajudar a desbloquear as pessoas, além das ferramentas práticas que eu estava ali experienciando.
E nesse processo eu consegui fazer a minha transição profissional e eu atendi dezenas de pessoas, fiz mais de 20 palestras, vivências em grupo. Eu alcancei aquele sucesso e liberdade que eu estava tanto sonhando. Durante esse processo, eu coloquei vários projetos em prática, projetos de mentoria, teve o Evofluir, teve o Travessia, Rota de Realização, uma mentoria chamada Mergulho, outra chamada Norte, outra chamada Mapa, cada uma focando em etapas diferentes que a pessoa estava. E foi assim que tudo começou, né? Aí que a minha história começou dentro do desenvolvimento humano. E empreender foi um desafio, porque ninguém da minha família empreende, então eu sempre tive muito aquela questão da segurança, da estabilidade, e tive muitas travas em perceber que o que eu queria fazer naquele momento era empreender. E vocês acham que esse momento empreendendo tem sido só flores? Não. É, Foi muito desafiador. Empreender é um desafio e não é para todo mundo. E tudo isso que eu estou falando não é sugerindo que vocês que estão aqui empreendam, mas também é uma possibilidade. Depois eu vou trazer um pouquinho ali sobre a questão do projeto patrocinador e realizador para que vocês entendam que dá para criar um projeto para se realizar empreendendo ou tendo um trabalho fixo, uma ocupação principal e tendo o projeto autoral em paralelo, né? E durante todos esses anos, eu empreendo desde 2009 e desde esse processo, né, foram passando os anos, eu acabei criando uma estrutura muito complexa e cansativa. Aquele chefe que eu reclamava lá na CLT, eu acabei me tornando uma chefe pior, porque eu me cobrava muito. E fui criando processos complexos para poder conseguir vender, entregar, vi minha agenda cheia de compromissos e aquela liberdade de tempo geográfico que eu estava querendo, acabou que eu não estava experienciando ela da forma que eu gostaria. E chegou um momento em que eu me bloqueei, assim, não estava tão satisfeita mais com a forma que as coisas estavam. E foi nesse momento que eu larguei todas as estruturas que eu estava construindo, então, há anos, e mudei de cidade. Foi quando eu vim para Floripa, que é onde eu tô hoje. Então, eu cheguei a passar perrengue financeiro porque eu não conseguia me organizar. Eu estava passando por mudanças internas e fui largando aquilo que eu estava fazendo, buscando fazer outras coisas, mas sem conseguir ancorar aquilo que eu estava fazendo antes por causa das minhas transformações internas. E nesse momento eu entrei num looping de falta de clareza, de procrastinação, de obesidade mental, muitas ideias, falta de foco e muitas outras coisas. E foi nesse momento em que eu decidi fazer um estudo mais profundo, na sabedoria emocional, na inteligência emocional, como vocês, não sei como vocês conhecem. Foi um momento em que eu passei fortes processos de cura durante essa fase. Eu parei um pouquinho de atender com as mentorias. Eu criei vários projetos. Eu criei vivências, criei jornadas online, facilitei retiro, compartilhando sobre principalmente o poder das emoções e de como usar a inteligência delas a favor da nossa realização de objetivos. E a maternidade foi o que me ancorou mais na responsabilidade, né, no centramento para realmente conseguir fazer acontecer aquilo que eu estava querendo e patinando. E para quem não tem filho, né, não sei se dá para imaginar a extrema dedicação que de tempo e energia que um bebê demanda, né? E aí foi nesse processo em que eu comecei em estudos mais profundos também sobre gestão de tempo. Porque empreendendo e tendo um bebê que demanda muito tempo e energia, eu precisaria conseguir me organizar, não poderia ficar muito tempo sem trabalhar. E assim, junto com outras chaves, foi que eu hoje consigo ancorar os meus projetos, mesmo tendo 15 horas disponíveis na semana para poder focar nos meus projetos. Então,
A maternidade gera em nós um senso de completude também. Então, eu percebi que antes eu estava fragmentada. E aí, principalmente depois que o Zion nasceu, foi que eu realmente consegui integrar todas as minhas partes, uma que ficou ali no design, outra que ficou ali na gestão de projetos, outra que ficou no coaching, outras nas terapias, e fui unindo os meus potenciais para agora conseguir gerar uma contribuição de uma forma ainda mais potente e mais transformadora, né? Vocês conheciam aí a minha história? Bom, é, eu agora só contextualizando, né, o que me fez chegar aqui. Acredito que quem está aqui me conhece. Tem algumas pessoas que não conseguiram vir, que provavelmente não me conhecem, né? Várias pessoas no grupo que eu não conheço. Então, a oportunidade de entender um pouquinho aí quem estou e por que que eu estou aqui agora. E bom, como que vai funcionar esse aulão, né? Eu vou. Primeiro, queria deixar que vai ter reprise até na sexta-feira. Quem não conseguir assistir vai estar disponível até na sexta. Depois eu vou mandar tudo certinho lá no grupo. E se você tiver perguntas, guarde para fazer as perguntas. Na hora de perguntas, eu vou abrir aqui para as perguntas. Então, eu vou dar uma aula focada aqui no conteúdo que eu prometi para vocês. E no final, eu vou apresentar as formas que vocês podem ter o meu apoio, né? Então, vamos lá. Se alguém quiser fazer algum comentário antes de eu começar o conteúdo, este é o momento. E se não, vamos lá. Só tomar uma aguinha. Então, vamos lá. Primeiro, né, para quem é essa aula? Primeiro, para mulheres que, de uma forma geral, têm vontade de extravasar suas ideias e criar um projeto que traga minimamente realização. Um projeto autoral pode trazer inúmeros benefícios para a nossa vida, mas o ponto principal que eu quero trazer aqui é realização. Dinheiro, novas competências, tudo que vai acontecer no processo vão ser consequência, mas o principal é a gente sentir prazer no que a gente está fazendo. Até porque quando a gente sente prazer no que a gente está fazendo, a gente tem muito mais motivação para agir e a gente muda a nossa frequência, a gente está se sentindo útil, a gente está sentindo que aquilo que a gente quer, a gente consegue fazer. Isso é muito importante. Também para quem tá com aquela sensação de não estar progredindo. Isso foi algo que eu já senti muitas vezes na minha vida. Mesmo com vontade de aprender, mesmo com vontade de me desenvolver, eu sentia que eu não estava evoluindo, que eu estava vivendo uma vida monótona, sem realização. Então, esse aulão é para quem também tá nessa sensação de que as coisas não estão acontecendo. Para quem tem pouco tempo livre e não sabe aproveitar o pouco tempo que tem e acaba se sentindo frustrada por não conseguir explorar as suas ideias. E também para quem tem tempo, tem bastante tempo, mas não consegue aproveitar esse tempo de forma produtiva e acaba procrastinando suas ideias, fazendo coisas aleatórias no dia e se envolvendo em coisas que realmente não são tão essenciais e tão importantes e que tragam a realização que a gente quer. É também para as procrastinadoras de plantão que se sentem paralisadas pelo excesso de ideia e pela falta de clareza minimamente em como começar a fazer, né, o projeto. Para quem quer testar novas possibilidades para uma futura transição profissional, eu acredito que quando a gente está em momento de mudança profissional, a gente precisa se experimentar, porque é no caminho da experimentação que nós temos a oportunidade de entender se aquilo ali faz sentido ou não. E se fizer sentido, a gente já começa a construir uma ponte que vai levar a gente para aquele lugar que a gente deseja, né? É uma oportunidade da gente se encontrar e sentir, nossa, realmente, isso aqui tá fazendo com que eu coloque as minhas habilidades, aquilo que eu sou boa em fazer em prática. Então, são para mulheres também, de uma forma geral, que
sentem que tem algo a mais para fazer. Às vezes não tem clareza, mas sente que lá no fundo tem alguma coisa que deveria estar fazendo, mesmo que não tenha clareza de como. É para mães também que, devido à demanda de tempo e energia, né, que a maternidade demanda, também não consegue focar a atenção. Então, mais para frente eu vou trazer um pouquinho sobre a questão da gestão de tempo, que é bem importante. Então, para as mamães também, essa aula também foi feita para as mamães. E para mulheres aposentadas que querem usar o seu tempo para fazer algo que dê prazer e que faça com que se sinta útil, né? E para quem não é, para quem não quer mudar, para quem tá confortável com a vida que tá levando, não tem vontade de fazer nada de diferente, não tem vontade de criar nada, tá tudo bem, mas essa aula não são para essas pessoas. E o que que a gente vai ver hoje, né? Que eu vou me aprofundar um pouco mais no conteúdo. Primeiro, eu vou trazer o que é um projeto autoral e 6 motivos e benefícios para poder criar o seu projeto autoral. Vou trazer qual tipo de. Te ajudar a entender que tipo de projeto autoral poderia ser ideal para você. Vou te mostrar também 6 passos que para você conseguir tirar suas ideias da cabeça e elas irem realmente para a prática, não ficar só na cabeça, ou no papel, ou no computador, e te ajudar a identificar o que está te impedindo de sair do lugar. Que é um processo bem complicado de conseguir entender, mas quando a gente entende o lugar por onde a gente tem que investigar, fica um pouco mais fácil, né, da gente desbloquear, principalmente a ação. Bom, então vamos lá. Deixa eu só beber meu chazinho, senão ele vai esquentar. Bom, o que que é um projeto autoral, né? O projeto autoral é uma ideia ou uma iniciativa que é criada a partir das suas paixões, talentos, interesses, hobbies, aquilo que faz parte da sua essência. Então, o projeto autoral é algo que você cria que reflete quem você é e o que você deseja construir no mundo, o que você deseja que seja visto e que nasça através de você. E dentro dos benefícios, né, de criar um projeto autoral, o primeiro é a realização pessoal, que foi o que eu já trouxe, porque é algo que traz sentido e propósito para o nosso dia a dia. Nos ajuda também a desenvolver novas habilidades, porque geralmente, principalmente no sistema da CLT, que é o que a maioria das pessoas estão acostumados, a gente acaba sempre meio que fazendo as mesmas coisas e fazendo as mesmas coisas de forma repetida. E dentro desse processo, pode ser que muitos potenciais, coisas que a gente realmente tem de bom para fazer, que a gente é boa em fazer, ficam escondidos, que o nosso trabalho, que o trabalho da CLT, por exemplo, não explora esses pontos. E quando a gente cria um projeto, tem vários aspectos para pensar, muitas coisas a gente vai se deparar pela primeira vez, e no processo de descobrindo caminhos e coisas que você precisa pensar em fazer para colocar o seu projeto no mundo, você vai desenvolvendo novas habilidades, então isso te faz crescer, e isso te faz muitas vezes perceber que você é boa em coisas que você nem sabia que você era boa. Então, é bem interessante, assim, esse lugar de desenvolver novas habilidades, o que também, como um outro benefício, traz evolução pessoal. Dentro dessa questão de trazer evolução pessoal, é porque quando a gente cria um projeto nosso de dentro para fora, esse projeto, ele nos desafia, só que ele nos desafia de uma forma positiva. Primeiro, porque vão ter coisas que são caminhos percorridos pela primeira vez, que a gente não sabe muito bem como fazer. Pode ser que chegue em algum momento, né, nesse projeto em que a gente precise se expor, que a gente precisa comunicar. Não necessariamente, mas
na grande parte das vezes, a gente precisa mostrar para o mundo de alguma forma aquilo que a gente está fazendo. E nesse processo se afloram questões internas, limitações, travas, medos, crenças, medo do julgamento, enfim, várias questões que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E quando a gente se depara com essas questões, isso nos traz uma oportunidade de transpassar esses desafios, porque se tem algo que bloqueia a nossa realização pessoal, que antes está escondido, a gente continua travada na vida. E se a gente tem algum bloqueio para poder colocar um projeto no mundo, pode saber que esses bloqueios inconscientes, eles estão reverberando sem que a gente perceba em todas as áreas da vida. Então, quando a gente vai colocando algo em prática e vai se deparando com desafios, algumas resistências, e quando a gente está com um olhar aberto para o autoconhecimento, a gente consegue, de forma presente e consciente, olhar para essas questões, ir além, né? Ir além da nossa zona de conforto, e isso faz a gente crescer, e isso vai aumentando o nosso poder pessoal, aumentando a nossa capacidade de se posicionar. Enfim, isso vai trazendo vários aspectos que realmente faz com que a gente sinta que a gente está evoluindo, né? Um outro benefício que um projeto autoral pode trazer na nossa vida é ser uma ponte para a mudança profissional, assim como eu já comentei anteriormente, e também é uma oportunidade de uma renda complementar. A partir do momento que eu estou criando algo, que eu estou trazendo um serviço ou um produto para o mundo, eu estou tendo a oportunidade de ser remunerada pelo valor que eu estou gerando ali, né? Independente se é pelo serviço ou pelo produto. Então, motivos para construir um projeto autoral não faltam, né? E como que a gente pode entender que tipo de projeto autoral seria ideal para gente? Primeiro ponto, que eu quero chamar bem a atenção, assim. Eu sei que muitas pessoas, a motivação principal que grande parte das pessoas tem para criar projetos pessoais é a questão financeira, é fazer dinheiro. O que é um motivo muito digno, inclusive, né? Principalmente para quem está no caminho de querer empreender, enfim. Só que se eu crio algo apenas com a motivação de fazer dinheiro, ele vai ser fogo de palha. Porque o que faz com que a gente continue, o que faz com que a gente transpasse os nossos desafios pessoais, o que faz principalmente que a gente tenha motivação para agir e persistência para continuar agindo, é o propósito que aquilo nos traz. Então, eu tenho até um pouco de cuidado para falar nessa palavra propósito, porque existem há muitas questões que envolvem, é um tema muito profundo, mas eu vejo que grande parte das pessoas acreditam que propósito é tipo uma coisa que você nasceu na vida para fazer aquilo e só quando você se alinhar a essa única coisa é que você vai conseguir ser feliz, enfim. Eu não acredito nisso. Para mim, propósito é simplesmente você sentir que você está fazendo algo que faça sentido para você naquele momento de vida. O propósito pode mudar. Então, fazer algo com propósito, não é encontrar o meu propósito de vida. E só quando a gente consegue, nesse projeto, alinhar os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, hobbies, coisas que a gente gosta de fazer, coisas que a gente é boa em fazer, é que realmente o projeto tem tudo para prosperar. Tem alguém aqui que não tem clareza do que gostaria de fazer como projeto, me contem. Quem tem também fala, tem uma noção, me conta aí para eu poder entender um pouco em que momento assim que vocês estão em relação à vontade de criar esse projeto. Me falem aí no chat. Tem uma minúscula ideia.
Eu já sei o que quero criar. Estou dando pequenos passos, mas aí tô travada. Beleza. Então vamos lá. Tem algumas perguntas aqui bem importantes, principalmente para quem não tem tanta clareza ou para quem tem algumas ideias soltas, que pode ajudar a conseguir definir o que que pode ser esse projeto, né? Primeiro eu queria trazer o que são talentos, né? Eu acredito que talentos são presentes da natureza, são presentes que a gente recebeu de Deus para poder levar para as pessoas. Então, nessa mistureba genética, né, de tudo que veio formando a gente para estar aqui, o seu cérebro ele veio programado com algumas facilidades, que são caminhos que te parecem mais naturais. Então, os talentos são tendências de coisas que a gente faz com um pouco mais de facilidade que as outras pessoas. E os talentos geram valor. E tem estudos que mostram que quem gera valor a partir dos seus talentos, das suas aptidões naturais, tem o sucesso como uma consequência mais provável consequentemente, mais garra, mais paixão, mais motivação. E eu vejo que tem muitas pessoas que têm dificuldade em reconhecer os seus valores, justamente porque aquilo é tão natural para si, a gente tende a conseguir enxergar mais as coisas que as pessoas são boas, e pra gente não, porque aquilo é tão natural que tá intrínseco e a gente não consegue enxergar. Mas tem uma questão importante que os talentos, entendendo como caminhos que nos parecem naturais, né, tendências daquilo que é natural para a gente, assim como qualquer outra coisa, precisa ser lapidado, precisa de prática, precisa de estudo. Então, não é simplesmente ter uma tendência, eu tenho um talento para me comunicar. Mas se eu não me comunico, se eu não me coloco em contextos para me comunicar, se eu não estudo um pouco sobre comunicação, sobre linguagem, eu posso não aproveitar um talento, eu posso não levar de presente aquilo que eu vim programada para poder levar de presente, né? Então, uma questão para quem não consegue reconhecer muito bem seus talentos, pedir feedback para as pessoas que te conhecem bem e isso ajuda a trazer muita clareza em relação a isso. E vou soltar umas perguntinhas aí para cada um refletir, mesmo quem já tem clareza do projeto. Vou soltar umas perguntinhas para refletir um pouquinho. Se puder anotar o que vier na cabeça, é bom. É, a primeira coisa que eu gosto de trazer é quando você está num lugar que tem várias pessoas conversando, tem vários grupinhos ali conversando sobre várias coisas. E aí tem um grupinho de pessoas que está conversando sobre alguma coisa, que é uma coisa que a sua anteninha liga. É aquela coisa que você tem vontade de ir lá falar sobre aquela coisa, de conversar, de trocar ideia sobre aquilo. Que tipo de assunto te liga a anteninha? Que tipo de assunto te faz ali querer conversar sobre aquilo, né? Uma outra pergunta é: o que que me importa? Com o que que eu me preocupo na vida? Com o que que eu quero me envolver? Muitas vezes, aquilo que a gente tem para poder criar também diz muito sobre coisas que nos incomodam no mundo. Então, assim como eu fiquei bastante tempo conduzindo mentorias de transição profissional, sempre a partir do momento que eu transitei, né, me incomodava muito ver as pessoas insatisfeitas com seus trabalhos e fazendo coisas que não têm nada a ver com aquilo que elas têm habilidades naturais. Então, começa a observar coisas que te incomodam. Geralmente, naquilo que te incomoda, tem alguma coisa para você fazer a respeito. E uma outra reflexão também interessante é você observar o que que você já passou de desafio e descobriu algo que deixou aquela situação melhor. E isso pode ser pequenas coisas. Às vezes eu falo essas coisas e parece que precisa ir para um lugar de profundidade muito grande. Não, às vezes
tinha uma fase na minha vida que eu tava me sentindo muito estressada e eu comecei a usar umas velas terapêuticas, comecei a acender umas velinhas ali, usar uns óleos essenciais e aquilo ali me fez super bem. Aí pode ter uma coisa, né? Só como um exemplo. Você estava passando por um desafio, estava no estado, descobriu alguma coisa que deixou a situação melhor, ou descobriu uma coisa que te fez se sentir melhor. E por que que outras pessoas também não podem se sentir melhor com aquilo? E isso pode vir através de você, porque você já descobriu que aquilo poderia deixar uma situação melhor, né? Então, tem respostas aí também. É, outra questão é o que que você faz com facilidade e que para as outras pessoas não parecem tão fácil assim? Algum tipo de ajuda específica que as pessoas costumam te pedir, e que não costumam pedir para todo mundo? Aquilo que você poderia fazer por horas e você nem percebe o tempo passando, que entra em estado de flow, né? Às vezes alguma atividade manual. Às vezes, uma conversa ali, um aconselhamento, uma conversa terapêutica com uma amiga que está precisando de ajuda, e você está ali conversando, ajudando aquilo naturalmente. Pode ser que tenha alguma contribuição que você possa gerar. Enfim, tudo aquilo que nos coloca em estado de flow merece atenção, né? Aquilo que faz a gente perder noção de tempo. E uma última pergunta para a gente finalizar essa parte da clareza daquilo que pode ser hobby, paixão e talento é. Se você não tivesse que se preocupar com dinheiro e que não existisse julgamento, não existisse ninguém que poderia se incomodar, como que você gostaria de passar o seu tempo de vida fazendo? Dinheiro já está resolvido, não tem que dar satisfação para ninguém, não existe nenhuma resistência em relação a ninguém para você fazer aquilo. O que que você escolheria fazer com seus dias? Isso é uma pergunta, vamos dizer, profunda, mas que minimamente seja, às vezes pode ser várias coisas. Ah, eu gostaria de viajar. Ah, eu gostaria de ficar indo em retiros, em eventos. De repente, você que gosta de viajar e conhece vários lugares, poderia criar uma viagem e unir pessoas para você proporcionar para elas uma experiência que foi boa para você e você quer proporcionar aquela experiência para outras pessoas também. Então, em tudo pode ter uma oportunidade de projeto. O projeto autoral que traz realização é justamente esse lugar em que pode ser qualquer coisa e que essa coisa que é única faz sentido para você. E aí, a partir disso, que você testa, que você experimenta, se você sentir, aquilo ganha corpo e se torna algo maior, né? E dentro desse movimento, quando ou a gente não sabe o que fazer, ou tem ideias e tá meio perdida ainda no meio das ideias, às vezes a gente entra num paradigma da escolha. O que que é o paradigma da escolha? É quando a gente acha que para a gente tomar uma decisão vai precisar escolher algo em que precisa assinar um contrato de vida toda. E então, assim, a partir do momento que eu escolher, eu vou ter que entrar nisso e eu nunca mais vou poder mudar de ideia, eu vou ter que ir até o fim. Então, isso acaba, essa ideia de que tem que fazer a escolha mais séria do mundo, não que uma decisão não tenha que ter uma força de decisão, mas muitas vezes esse peso de nunca poder mudar acaba fazendo a gente entrar nesse paradigma, porque a gente quer avaliar cada ideia com tanto detalhe, com tanta análise, e pensando em todas as possibilidades que cada uma dessas ideias tem para poder dar errado, a gente acaba envolvendo crenças, medos no meio, e aí, no meio de toda essa elucubração mental, a gente acaba desistindo de agir e não faz nada, e continua tendo mil ideias e não faz nada. Então, é muito importante tomar cuidado com esse paradoxo da escolha, entender o que está aqui ao meu redor, que está vivo em mim, as informações que eu tenho agora, o que que faz sentido eu escolher minimamente tomar uma ação e fazer algo a respeito. No caminho a gente vai validando, no caminho a gente vai tendo mais certeza e vai aprimorando, às vezes vai adaptando a ideia até que
nossa, realmente, isso aqui tá massa de fazer. Então, é, é bem importante a gente avaliar, a gente se conhecer, entender, mas é importante também marcar uma data aí para tomar essa decisão, porque senão a decisão não é tomada nunca e a gente fica continua aí no processo da não ação, né? E eu quero reforçar também, isso é bem importante, reforçar a ideia de que ter um projeto, isso é um canal para você desenvolver como ser humano, assim como eu já te disse. As resistências elas vão aparecer, mas é justamente com essas resistências aparecendo que a gente tem uma oportunidade de crescer. E nessa oportunidade de crescer é que a gente vai se fortalecendo pessoalmente, né? A gente vai ganhando um centramento e trazendo uma mentalidade antifrágil. Aquilo que eu determino, eu faço. Então, citando um pouquinho, né, tudo que pode ser projeto autoral, dentro de pessoas que eu já atendi ou estou atendendo. A Liz, ela criou a sua Holística Loja, que se chama. Ela gosta bastante de cristais, ela gosta dos paranauês terapêuticos, ela criou. Uma linha de bijuterias e semijoias terapêuticas em que cada uma ela traz uma orientação de quando usar, como usar, algumas pedrinhas para se proteger, outras para poder ancorar abundância, prosperidade, enfim, coisas que ela gosta de fazer. Ela adora usar joias, semijoias, bijuterias. Uniu tudo isso, estuda psicologia transpessoal também, uniu e criou a sua Holística Lodge. Depois, se vocês quiserem até entrar no Instagram dela, é bem massa, assim, a marca dela. Tem a Tati, que é mãe, começou a estudar constelação familiar, começou a fazer estudos sobre disciplina positiva, como criar os seus filhos sem gerar muitos traumas de forma positiva, saber impor limites. E criou um projeto para mães, ajudando, direcionando mães a conseguirem lidar da melhor forma com seus filhos. Hoje, a Tati eu atendi há um tempo atrás e hoje sendo mãe, eu consigo entender mais ainda o poder que o projeto dela tem. Tem a Amália, que é uma grande amiga, que está em mentoria comigo agora também, que está criando um programa em que ela usa respiração, movimento, dança para poder trazer um processo de cura emocional para as pessoas e abrir o processo criativo para elas conseguirem também criarem os seus projetos. Então, trazendo aqui só alguns exemplos, né, para vocês terem uma noção que disponibilidade de ideias, dependendo do que cada um ali está centrado, tem várias. E para poder também trazer um pontinho de inspiração aí para quem está nesse processo de querer criar. E vou trazer agora os 6 passos para realmente conseguir fazer com que essas ideias saiam da mente e realmente vão para a prática. E o primeiro passo é tirar a pressão financeira da coisa. Não que não possa ser um objetivo. Na verdade, deve ser um objetivo, ou não, não precisa ser. Mas quando é aquilo que eu falei anteriormente, quando a gente projeta fazer aquilo para conseguir tanto, para conseguir pagar minha dívida, para conseguir pagar minha conta, no meio do processo, você interrompe o fluxo da sua expressão, porque tem uma crença, tem uma pressão que está condicionando a mente de te levar exatamente até aquele lugar e você cria expectativa e aquela pressão te faz travar no meio do caminho. Então, o primeiro ponto é: queira fazer dinheiro com seu projeto, se for o que faça sentido para você, mas não haja e crie o seu projeto através dessa pressão. Então, se você está numa fase em que você quer aumentar a sua renda, o que eu te sugiro como uma transição enquanto esse projeto está sendo trazido no mundo é relacionar um projeto patrocinador e o projeto realizador. Vou falar bem breve o que que isso significa. O projeto patrocinador é o que te patrocina. É o que paga suas contas, é aquele que te dá aquela mínima segurança ali para você conseguir
paralelamente, criar o projeto que te realiza, entendendo que quando a gente cria um projeto, existe um tempo de maturação para o resultado dele acontecer. Então, se você planta uma semente agora, existem vários processos que a semente vai ter, né, até ela brotar. Então tem que regar, tem que cuidar, enfim, existe um tempo. Não adianta eu plantar uma semente hoje e chegar lá amanhã e falar assim, e aí, bora nascer? Não vai nascer, não? Tem um tempo de maturação. Então, como existe esse tempo de maturação, é importante que tenha algo ali paralelamente que te dê uma base financeira para que esse projeto consiga nascer com autenticidade no tempo dele. Porque é só assim, quando ele acontece de forma natural, assim como a natureza, é ali que está gravado, né, o potencial que aquilo ali tem de levar. Quando ele simplesmente você deixa ele acontecer, lógico que ancorado na ação, com planejamento, mas permite viver cada fase dele, né? Então, esse é um ponto bem importante. Porque se você tiver num momento, tipo assim, nossa, é dinheiro rápido, eu preciso fazer dinheiro rápido, meu Deus, não sei o que lá, sei lá. Eu gostaria de que você reavaliasse, né, isso, e entender que na presença, na confiança, agindo de forma consciente, as coisas acontecem com muito mais facilidade. E vai chegar um momento em que isso pode ser a sua principal fonte de renda, mas que seja no momento em que a natureza esteja propícia para que isso aconteça, né? Então, vou te falar o passo a passo, de uma forma bem direta, de como tirar suas ideias da cabeça e realmente conseguir colocar em prática. O primeiro é mapeando os hobbies, habilidades, potenciais, que eu já dei alguns direcionamentos, né, do que a gente pode pensar para poder conseguir essas informações. E a primeira e a principal coisa, e que sem ela o projeto não acontece, é você definir um objetivo SMART. O que que é SMART? SMART é uma sequência de letrinhas que na verdade é em inglês, mas significa que um objetivo ele só é facilmente atingido se ele for específico, ou seja, eu sei o que que eu quero colher com esse projeto. Então vamos supor, eu quero produzir ah, uns cosméticos naturais, que eu fiz um desodorante ali, ficou bom pra mim e tal, eu gostei, quero fazer. Então, um objetivo específico é, em 3 meses eu quero ter produzido tanto, ou eu gostaria de ter exposto em uma feira, exposto para fazer um evento para poder expor para os meus amigos, eu quero ter vendido tantos desodorantes. Estou dando um exemplo bem bobinho, mas fácil, né, para vocês entenderem. Além do específico, mensurável, né? Então trazer ideias. Até tal data eu gostaria de ter tomado essa ação. Eu gostaria que o meu projeto tivesse nesse lugar. E quando eu falo para criar um objetivo SMART, eu sugiro que ele seja criado em 3 meses. Então, olhando para o tempo disponível que você tem, de agora até 3 meses, e considerando as ideias que você tem, qual que é o objetivo que você tem com esse projeto em 3 meses? Eu trago a questão do projeto piloto. O que que é o projeto piloto? É a mínima entrega viável dentro do que você tem de disponibilidade de tempo e energia para focar em 3 meses. Então, ô Bia, você que tem um projeto de fotografia, né? Que tem a ideia de fazer o projeto de fotografia, não é? Então, por exemplo, o que que tem que ter acontecido? Ah, eu gostaria de em 3 meses ter fotografado uma pessoa e que essa pessoa vai ser a minha cobaia, teste, para eu poder traduzir nesse ensaio tudo que está na minha cabeça para que a partir desse ensaio eu entenda o que que possa melhorar, como que eu posso fazer diferente, como que eu posso comunicar esse projeto, ter uma base para poder mostrar para as próximas pessoas. Um exemplo qualquer, né? Pegando um exemplo real aqui para poder identificar.
Então, ele tem que ser mensurável. Eu gostaria de ter feito um ensaio com tantas mulheres em tal lugar, blá, blá, blá. Smart. É específico, mensurável, alcançável. Então, não adianta você definir um objetivo que seja mirabolante e que em 3 meses não seja possível colocar, ter aquele resultado dentro da disponibilidade de tempo que você tem. Então, que seja algo que te tire da zona de conforto, no sentido de, tipo, tá, vou ter que me movimentar para poder conseguir ter essa experiência desse projeto em 3 meses, mas ao mesmo tempo seja algo que eu acredite, que eu sei que é possível, que se eu me comprometer, isso vai acontecer. Então, específico, mensurável, alcançável, R, é de relevante, tem que ser relevante, porque se eu colocar um objetivo na minha cabeça que não é relevante para mim, eu não vou ter a força e a motivação suficiente para fazer. E com tempo, que é o que eu tô colocando aqui, 3 meses. Por que que eu tô trazendo 3 meses? Porque 3 meses é um tempo nem pequeno, nem grande, mas possível de fazer algum movimento para ter um primeiro resultado visível, né? Então, por isso que eu tô trazendo, mas ao você estabelecer objetivos de forma geral para sua vida, é importante que você tenha o tempo que você gostaria de fazer aquilo. Tá? Tá claro? Então, o primeiro passo é definir o objetivo com o seu projeto e todas essas especificidades, que seja específico, mensurável, alcançável, relevante e com tempo. Sem isso, você vai deixando várias coisas no meio do caminho e acaba que no final das contas não consegue fazer. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gestão de tempo inteligente. Independente se você é uma pessoa que tem muito tempo disponível para focar nesse projeto ou não, é muito importante que você deixe visível na sua frente, que você tenha algo que mostre a forma que você usa o seu tempo. Então, se você tem uma ocupação principal, é importante que você veja ali, ó, de tal em tal momento eu tô inserida nisso. Em tal momento é o momento que eu tô focado nos meus filhos. Em tal momento à noite é um momento que eu tenho umas horinhas ali que geralmente eu como e fico jogando hora fora mexendo no Instagram. Enfim, quando a gente começa a olhar para uma agenda, identificando e mapeando o que que a gente faz com o nosso tempo hoje, a gente consegue perceber algumas brechas ou várias brechas na nossa agenda que poderia ser um tempo em que, escolhendo, eu poderia conscientemente usar aquele tempo para conseguir me dedicar a esse projeto. E a gestão de tempo inteligente, isso varia muito dentro de qual que é o contexto de cada um, mas é simplesmente você determinar blocos de tempo e espalhar esses blocos de tempo de forma estratégica na sua agenda para que você consiga ancorar o momento para fazer alguma coisa. Muitas vezes a gente até tem tempo, mas quer fazer alguma coisa e aquilo fica na cabeça, nossa, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso. E se a gente não ancora, então eu vou fazer aquilo na sexta-feira de manhã. Se a gente não ancora, a gente não abre na nossa vida um espaço propício para fazer aquela coisa. Então, saber gerir o nosso tempo, independente se a gente tem muito tempo disponível ou pouco tempo disponível, é primordial para a gente conseguir ancorar novos projetos e novas atividades dentro da nossa vida. Então, esse é o segundo passo. Sem gestão de tempo, o processo fica muito mais difícil. O terceiro ponto é você pensar, em detalhes básicos do que envolve o seu projeto. Então, alguns pontos importantes. O que eu vou criar? Eu vou criar uma experiência, blá, 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 para tal pessoa conseguir isso. Eu vou criar um produto, tal, tal, tal. Eu vou começar a pegar roupas e personalizar. Eu gosto de costurar e tal. E eu vou personalizar e criar uma lojinha, um bazar.
para poder valorizar as peças e para as pessoas terem peças únicas. Para quem? Então, o que que eu vou criar? Para quem? Quem que vai experienciar o meu produto ou serviço? Que tipo de pessoas vão se interessar em experimentar o meu projeto na prática? Seja para comprar algo de mim, seja para participar de alguma experiência que eu vou proporcionar. Terceiro ponto, entender qual que é o ponto A e qual que é o ponto B. Tá. O ponto A é onde eu tô hoje, o que que eu tenho de ideia hoje. O ponto B é esse objetivo que eu trouxe, né? Que para fazer uma definição, cravar um ponto ali em 3 meses. Mas o que que eu quero com ele? O que que eu tenho de expectativas que esse projeto pode me levar no futuro? Lembrando do cuidado com a expectativa. É, criar um norte do que eu desejo, colocar em prática, me permitir experienciar para que aí eu entenda realmente o que eu quero como próximo passo. Mas tem um norte, porque não adianta eu criar uma coisa que é um pouco aleatória e que eu não tenho um objetivo além disso, né? O que que o meu projeto resolve? Se for produto físico, que seja pensado a experiência que eu gostaria que o meu produto proporcionasse para as pessoas. Então, eu tenho uma amiga que está fazendo um kitzinho de conexão do casal. Então, tem umas cartinhas ali para as pessoas conectarem, tem uma vela para criar um momento íntimo, tem um óleo de massagem, tem blá 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 blá. Então, o que ela faz não é só vender um kit. Ela gera uma experiência, ela faz quem tem aquele kit viver algo que vai fazer ela sentir alguma coisa boa, né? Ninguém vai querer criar alguma coisa que faça a pessoa sentir algo ruim, né? Então, pensar o que que o meu projeto resolve ou o que que ele traz de positivo para as pessoas. Novamente, isso independe de ser serviço ou produto. Como que a pessoa vai se sentir com aquilo, experienciando aquilo ou comprando aquilo? E como que eu vou entregar esse produto ou serviço? Vai ser para uma pessoa? Vai ser para várias pessoas? Eu vou querer vender alguma coisa para o meu ciclo de pessoas, para a família? Vou querer participar de uma feira? Enfim, como que eu vou entregar isso? Vai ser numa caixa? Vai ser online em que eu vou criar uma plataforma? Enfim, são muitas possibilidades. Como eu vou me comunicar? Como que eu gostaria de levar isso para fora? Quem pode me ajudar? Essa pergunta é muito boa também. Tanto te ajudar na parte de concepção, eu tô pensando em fazer isso, o que que você acha? Como seria se você fosse assim, pegar, usar as pessoas ao seu redor para poder te ajudar? Às vezes você tá com dificuldade em alguma parte de fazer alguma coisa, tem um amigo que ele entende bem como faz isso. Tá. Eu não gosto de mexer no Instagram. Nossa, minha irmã, ela adora, ela fica mexendo no Instagram. Então, deixa eu pedir ela aqui umas dicas do Instagram. Exemplo. Então, essas perguntas são importantes serem respondidas para que você crie o projeto piloto, para que você crie uma primeira experiência prática. O que eu vou criar? Para quem? Qual que é o ponto A e o ponto B? O que que o meu projeto resolve ou faz a pessoa se sentir positivamente? Como que eu vou entregar esse produto ou serviço? Como eu vou me comunicar e quem pode me ajudar? Essas perguntinhas são bem chaves aí. Tem muito ouro aí nisso que eu tô trazendo para vocês, tá, gente? O quarto ponto é o planejamento consciente. É você criar uma rota de ação. Não ficar muito preso no que você tem que fazer lá na frente, concentrar a atenção no próximo passo, mas entender, para eu ter essa experiência, para eu criar esse projeto aqui, por exemplo, em 3 meses, para isso aqui estar pronto, qual que é a coisa que eu tenho que ter feito antes? E antes, e antes, e vai fazendo uma retrospectiva, retrospectiva? Vai pensando de frente para trás até eu chegar hoje, isso vai me ajudar a ter uma visão de aonde a minha mente, a minha ação precisa se envolver ali minimamente no meio do caminho para eu conseguir materializar esse projeto. E aí tem várias formas de organizar
né? Tem planilha, você pode fazer uma lista. Sempre é importante ter datas, pequenas atividades, mínimas atividades possíveis. Quando é uma atividade muito grande ou muito complexa, é importante que você fractalize, né? Que você fatie esse objetivo em pequenas, mínimas ações, porque é muito mais fácil você olhar aquela ação mínima, fazer e dar um check e passar para a próxima, do que você criar uma coisa que vai demorar muito tempo e aí você vai fazendo coisas que têm a ver com aquela tarefa, mas você não tá vendo acontecendo, e isso acaba levando a uma desmotivação. Tem uma planilha, que é uma ferramenta de coaching, na verdade, que se chama 5W2H, que é uma ferramenta que eu uso bastante para ajudar no acompanhamento das pessoas que estão no processo de materializar, de organizar o trabalho, o negócio e de colocar os projetos em prática. Depois, se vocês tiverem interesse em pesquisar e entender, são umas perguntinhas e que você vai preenchendo, é bem legal de ajudar a se organizar nessa parte do planejamento, tá? Quinto ponto. Gente, tá tudo tranquilo aí? Estão entendendo? Estão curtindo? Beleza, Ana. Gratidão. Falando bastante. Quinto ponto é sabedoria emocional para facilitar a ação. Aquilo que eu trouxe é o maior motivo da gente não conseguir criar ou fazer aquilo que a gente quer são questões internas que estão escondidas nos porões do inconsciente. E quando a gente está com emoções mal resolvidas e quando a gente está com alguma trava, algum bloqueio, é porque tem sabotadores, vilãozinhos ali invisíveis agindo na nossa cabeça. Então é muito importante criar, mapear esses sabotadores. Ah, pode ser o perfeccionismo, pode ser o controle, pode ser sempre me esquivar das coisas. Enfim, existem vários sabotadores e aí é importante mapear esses sabotadores e criar planos de ação para agir contra eles. Começar a perceber, nossa, toda vez que eu vou fazer isso, me vem isso na cabeça e estar consciente e criar formas de não permitir com que essas limitações continuem limitando, né? É algo que transformou muito também o meu processo é começar a compreender, perceber quando a gente está tendo algum tipo de sentimento, seja tristeza, medo, raiva, alegria também, começar a ter consciência do que está se passando dentro da gente, se permitindo sentir aquilo que está vivo e observando, porque quando a gente se permite sentir e tá presente para aquilo que tá sentindo, nossa, tô sentindo raiva de tal coisa, tô sentindo medo de tal coisa. Isso nos traz informações. E essas informações a gente vai conseguindo perceber com a prática de observar as nossas sensações. E isso pode parecer uma coisa boba, ou então parecer até alguma coisa muito distante, mas isso é primordial para a gente conseguir transpassar os desafios que vão aparecendo, né, durante a jornada. E o último ponto é a experimentação prática. É realmente a gente se permitir colocar o carro na rua. É criar um contexto para o projeto ir ao mundo pela primeira vez, seja como for. Seja como for. Olha aqui, eu estou fazendo essa aula como uma primeira experiência para poder trazer as informações que eu tenho nesse formato de projetos. Eu já fiz vários projetos que eu trouxe várias questões que eu estou trazendo que está envolvido, mas esse formato específico de colocar o projeto em prática, essa é a primeira vez. E eu poderia ter colocado muito mais energia para poder trazer muito mais pessoas, eu poderia ter investido, gerado mais conteúdo, eu poderia ter feito muitas coisas que não foram feitas, porque essa é a minha primeira experiência e é o que está sendo possível dentro das condições de tempo e energia que eu tenho agora. E é um lugar de ir para o mundo também. É um lugar de parir, assim como eu já fiz com muitos outros projetos. Então, o que mais importa, independente do resultado, é você criar um contexto para o seu projeto ir ao mundo pela primeira vez
e a partir disso, o resto acontece. Naturalmente, os próximos passos a gente vai descobrindo, percorrendo o caminho, caminhando. Então, é importante que seja definida uma data, o que que você quer fazer, e a partir disso, você coloca esses passos todos aqui que eu tô trazendo para vocês em prática, que vai chegar aquela data que aquilo ali vai estar acontecendo. E aquilo ali vai te trazer, independente, muito crescimento pessoal. E com aquilo em prática, aquilo ali parido, você tem a oportunidade de entender nas próximas experiências como você pode melhorar, o que que precisa ser lapidado, o que que você acha que você deveria ter feito e não fez, o que você acha que você deveria ter feito diferente, e é assim que a gente entra num processo de melhoria contínua, né? E isso é muito importante. O principal motivo de eu estar colocando esse projeto em prática é a integração, principalmente pessoal, do processo de colocar as coisas em prática, que é o que tem desbloqueado a minha ação, tá? Então, eu queria trazer, não vamos andar muito mais tempo, tá? Eu tô prevista ali para poder acabar em torno de 10h15, 10h20, tá? Só para vocês terem uma noção. O último ponto que eu tinha programado para poder trazer é sobre aprender a identificar o que está impedindo a gente de sair do lugar, principalmente. Primeiro que a gente está numa sociedade do fazer, 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 fazer. Historicamente, a mulher, ela carrega muita carga mental e ela tem que exercer muitos papéis de mãe, de esposa, de amiga, de profissional, enfim. É como se fosse projetado muita responsabilidade na mulher e a maioria das mulheres tem uma autocobrança muito forte. E além disso, a sociedade que a gente foi criada e o sistema tradicional de trabalho, ele acaba repreendendo os nossos talentos e as habilidades naturais. E aí, na vida adulta, a gente acaba tendo dificuldade de identificar realmente o que que a gente é boa e o que que tem ali por trás que poderia ser colocado ao mundo. Eu queria, antes de continuar, só compartilhar algo que foi bem interessante que eu recebi de informação sobre o projeto, o processo da criatividade, né? O processo para a gente conseguir criar alguma coisa, que tem a ver com o nosso sistema digestivo, que a gente precisa ingerir, digerir e expelir, assim como qualquer coisa, o ar que a gente respira, né? Tem todo o processo de ingestão, digestão e de sair. Então, se alguém tem prisão de ventre, pode ter certeza que está com algum problema de criatividade. E assim como tudo que a gente quer criar, é importante que a gente ingira no sentido de estude, busque informação, busque conhecimento, integre, que é a parte do digerir, deixa aquilo reverberar, porque eu vejo gente que tá lendo um livro, nem experienciou aquilo que tá lendo e já tá querendo compartilhar com as outras pessoas, sendo que nem integrou a informação dentro dela. E, naturalmente, quando a gente ingere, integra e soma com todas as referências que a gente já tem, bagagem, experiências, é aí que a gente está pronto para sair. É aí que a coisa está pronta para poder sair da gente. Então, o processo de criatividade tem muito a ver com isso. E nessa sociedade do fazer, 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 muitas vezes a gente trava em algum momento do processo, ou a gente quer ingerir coisas demais e aí a gente entra numa obesidade mental, ou a gente não tá ingerindo nada, quer que a coisa nasça do nada, sem referência, sendo que eu não tô buscando inputs, buscando mais informações, buscando direcionamento. Enfim, são ou então eu não estou esperando o tempo de maturação das coisas, né? Que é o processo de digestão. Quero fazer tudo rápido e é por isso que a coisa não nasce.
Então me veio de compartilhar isso aqui com vocês, que me veio na cabeça aqui, só para trazer de informação que eu achei muito legal saber disso. E isso tem a ver com o nosso processo criativo. Uma coisa importante que a gente entender também é que a procrastinação não é aleatória. A gente acha que procrastinar é falta de organização, ou falta de gerir o tempo, ou não saber muito bem o que fazer. Mas, na verdade, a procrastinação ela é um reflexo invisível de muitas coisas que estão guardadas no nosso inconsciente, né? Por isso que é a importância do autoconhecimento, por isso que é importante a gente estar todo momento se olhando, se possível, buscando ajuda para ajudar a gente a realmente perceber aspectos ali que sozinha a gente não está conseguindo perceber. E aí, ferramentas de autoconhecimento tem milhões por aí, né? E o que mais impede, de uma forma geral, das pessoas entrarem em ação é a procrastinação, é a falta de coragem, e a falta de coragem tem muito a ver com tanto criação, às vezes a gente sempre foi muito repreendido, ou então criado muito com não me toques, assim, não permitindo com que você corra riscos. A falta de coragem também tem muito a ver com o medo do julgamento, medo do que as pessoas vão pensar, e tudo isso são projeções da nossa própria cabeça. Na grande maioria das vezes as pessoas nem acham aquilo que a gente pensa que elas podem achar, e aí a gente trava dentro da nossa própria cabeça. Crenças limitantes, muitas vezes crenças de não capacidade, ai, não, ah, isso não é pra mim, ou eu não sou capaz de fazer isso, ou eu não tenho conhecimento suficiente, ou eu não tô madura ainda pra fazer isso, ou eu tô velha pra fazer isso. Enfim, várias crenças ali que estão na nossa cabeça que não são reais, mas é o mundo que a gente cria e a gente age através desse mundo. Então. Esse é um ponto que trava demais. Medos, traumas, que são coisas que aconteceram no passado que a gente até já esqueceu, mas deixaram fios energéticos que também estão emaranhados e precisam muitas vezes ser olhados para a gente conseguir liberar ou não. Tem muitas ferramentas de liberação emocional, de regulação, que faz com que a gente vai soltando essas peias energéticas sem perceber. A respiração é uma delas, por exemplo. Eu tenho feito algumas sessões de respiração que têm sido incrivelmente importantes, assim, para me ajudar a desbloquear. Enfim, tô acompanhando também uma pessoa que tem um projeto muito lindo de respiração e é algo muito incrível que eu deixo como dica para quem sentir e tiver a oportunidade de fazer respiração conectada. Desafios emocionais, às vezes tem alguém, é, enfim, alguém ao redor, companheiro, enfim, amigos, pessoas no trabalho que você sente que pode ter alguma resistência com o seu projeto e acaba que você não se posiciona, ou não quer enfrentar e se bloqueia, ou então medo do que o ex vai pensar, ou enfim, coisas muito aleatórias que cada um tem as suas, né? Mas que acaba trazendo essa trava também. E falta de confiança. E a falta de confiança, ela vem de um lugar de falta de confiança na vida. E uma coisa que eu relaciono muito para a gente trabalhar a nossa falta de confiança em nosso potencial, em nós mesmos, é a conexão com a espiritualidade, né? É a gente estar se permitindo ser guiado por uma força maior que nos dá energia, inspiração e motivação para a gente fazer aquilo que tem que ser feito e confiar que nós somos meras pecinhas ali, que a gente acaba se envolvendo demais, né, nos nossos processos internos e mentais e não entende que tudo tem um motivo e que tudo que a gente está fazendo é o melhor que a gente pode fazer e que a gente tem uma fonte infinita para a gente se orientar, né, para gente uma fonte infinita de informação, de conhecimento, de ensinamento, em que a gente consegue acessar a partir do momento que a gente abre um campo, a gente abre um espaço de tempo para essa conexão, para essa conversa, né? Independente do que cada um acredita. E o que fazer, né, para poder ir além desses desafios? Autoconhecimento, que eu já falei mil vezes e vou continuar falando quantas vezes forem necessários. A sabedoria emocional que eu trouxe, né, tá ali
se permitindo sentir o que está vivo, observar na presença, buscar ajuda profissional. A gente muitas vezes fica querendo fazer as coisas sozinhas. E quando a gente quer fazer sozinha, a gente está dentro do nosso mundinho, da nossa mente que é limitada. E muitas vezes também, principalmente dentro da minha área, né, em processo de mentoria, as pessoas elas querem a fórmula pronta do que fazer, o passo a passo, que é importante a gente ter um passo a passo, um direcionamento, mas não buscam um olhar interno, não buscam profissionais para ajudar a ter um olhar interno, que é a fonte do que vai liberar para agir. Conexão espiritual, que é isso que eu trouxe, né? A gente tem um espaço ali, um momento para se permitir conectar com algo maior que a gente e permitir ser um canal. Eu acredito que os projetos que a gente cria é simplesmente um canal em que a gente faz um download. Muitas vezes a gente cria os projetos pela gente mesmo, para depois transbordar, mas às vezes é a gente que precisa daquele projeto. E acaba que ele vai para o mundo como um transbordo, né? Uma reverberação daquilo. É algo também que é essencial para poder conseguir fazer o que tem que ser feito é gerar comprometimento com o próximo. Porque, infelizmente, o compromisso que a gente dita pra gente mesmo não é forte o suficiente. Então, quando a gente se compromete com outra pessoa, a gente tem uma força, uma motivação melhor. A gente quer fazer bonito pro outro, né? E o planejamento consciente. Então, isso que eu trouxe, né? Todos esses aspectos são os pontos principais para que realmente o seu projeto saia da ideia, saia somente da vontade e consegue ir para ação. Eu vou compartilhar com vocês, o que que eu faço para conseguir realizar meus projetos com menos de 15 horas disponíveis para isso na semana. Mas antes, eu queria mostrar alguns motivos que a maioria das pessoas não conseguem fazer os projetos acontecerem. Entre eles, porque se ocupa muito, boa parte do tempo com o trabalho, acaba chegando cansado e não tem tempo para se dedicar a outra coisa, e aí não sabe gerir o seu tempo, e aí quer resultado imediato. Não entende que o devagar e sempre tem poder, né? O poder dos pequenos passos até os planos se materializarem. A falta de clareza do que criar exatamente e o que precisa ser feito na prática também é um bloqueio, e isso acaba sendo gerado às vezes por uma falta de conexão com a sua própria história e autoconhecimento para perceber que as respostas sobre o que você pode fazer estão por trás de uma mais profunda autoobservação, né? Na nossa história, na nossa vida, tem todas as chaves que a gente precisa para entender o que que é importante a gente criar naquele momento, mas isso é um processo, não é tão fácil também. As pessoas que Muitas das pessoas que já sabem o que querem fica muito no mundo das ideias e procrastina e nada acontece na prática. Até porque não conhece o poder do planejamento consciente, não conhece o poder dos planos de ação, não conhece o poder do comprometimento com o terceiro. E aí é por isso que as mentorias, de uma forma em geral, elas funcionam muito bem, né? Porque tem uma pessoa ali para orientar e para poder ancorar aquela prática, que sozinha a gente tem dificuldade. E esse sentimento de insegurança, de incapacidade, das coisas darem errada, do julgamento das pessoas, todas essas vozes que ficam rodando na nossa cabeça, muitas vezes é porque tá faltando realmente esse olhar interno, essa compreensão, essa sabedoria emocional, liberar realmente os medos e esses padrões limitantes que estão aí agindo e que muitas vezes a gente nem sabe de onde vem. Mas simplesmente o fato da gente começar a perceber já nos dá autonomia de agir em relação àquilo, né? E a maioria das fontes das crenças de incapacidade, assim, que nos impedem de ir pra frente, não vai dar certo, eu não sou capaz, as pessoas vão julgar, eu não vou dar conta, e que isso são só vozes, são só vozezinhas, né? Enfim, compartilhando um pouquinho aqui o que que eu priorizo na minha vida hoje para conseguir colocar os meus projetos em prática, considerando que
Eu sou mãe de um bebê de 10 meses que ainda mama no peito, ou seja, ainda tem bastante dependência, ainda preciso bastante dedicação, não consigo sair muito tempo, enfim. Apesar de que agora ele já come, mama menos, mas enfim, eu sou mãe de um bebê de 10 meses. Eu tenho um negócio para gerir, eu tenho um trabalho para fazer, eu tenho que atender, eu tenho que cuidar da casa. Eu não tenho babá, não tenho família perto, não tenho diarista, eu tenho que cozinhar. Eu priorizo e para mim é muito importante ter tempo de qualidade, tanto com meu bebê, tanto com meu companheiro, com nós três em família. Eu faço atividade física, eu faço atividades de autocuidado, eu medito, eu escrevo. Uma vez por semana eu consigo estar mais conectada com a natureza, me livrar de todas as responsabilidades para ficar um tempinho ali comigo. E eu dedico mais ou menos 15 horas por semana ao meu negócio. E como que essa conta fecha, né? Isso que eu quero compartilhar, como que eu consigo fazer tudo isso. E que são pontos importantes, assim, que eu acredito que foram esses pontos que eu comecei a priorizar que me permitem conseguir, é, conciliar todas essas demandas. O primeiro é respeitar a fase da vida que eu tô e o tempo natural das coisas. Então, entender que se eu estou numa fase de vida em que eu tenho pouco tempo disponível para os meus projetos, que eu faça o que é essencial, que eu faça, que eu pare de ficar frufruzando as coisas e que eu haja de uma forma simples, eficiente, que me demande o mínimo possível, sem esperar um resultado mirabolante, entendendo que é qua- escolhendo bem as minhas batalhas. Então, o que eu faço é desenhar minha vida, eu desenhar minha rotina e a minha visão de futuro, muitas vezes pensando, ah, tá, vou abrir mão de alguma coisa que é agora, mas que no momento isso vai me gerar alguns frutos, é importante sim, mas escolhendo quais batalhas eu estou disposta a enfrentar e a troco de quê. Então, eu poderia simplesmente colocar o Zion numa creche para eu poder ter muito mais tempo para trabalhar e fazer muito mais dinheiro e, enfim, mas eu não quero isso. Eu quero estar com ele, principalmente porque essa fase que ele tá passa rápido. Então, uma coisa que foi primordial aqui no meu processo é soltar a pressa e o imediatismo, porque o mundo está acontecendo muito rápido. Tá todo mundo, principalmente nas suas redes sociais, todo mundo quer ver resultado rápido. E não, existe o tempo da natureza e é importante respeitar o tempo da natureza. Respeitar a ideia de que as coisas acontecem aos poucos e que tá tudo bem. Quando a gente vai respeitando os pequenos passos e fazendo as coisas aos poucos, é muito mais provável que a gente crie uma coisa muito mais robusta e representativa, principalmente a médio e longo prazo, do que a gente tentar fazer coisas, mil coisas ao mesmo tempo por causa da nossa autocobrança e cobrança da sociedade para poder fazer a gente entregar as coisas, né? Então, outro aprendizado muito grande é realmente conseguir organizar bem o meu tempo. Eu dei algumas dicasinhas aí de gestão de tempo, e saber pedir ajuda, porque isso eu falo de uma forma geral. Eu já percebi que a mulher ela quer dar conta de tudo e ela tem dificuldade em pedir ajuda. De às vezes eu só quero um tempo pra mim e fazer alguma coisa. O que que eu vou fazer? Pedir ajuda. Pedir alguém pra me ajudar com o Zion, pedir alguém pra me ajudar em casa, pedir alguém tipo, nossa, hoje está a fim de cozinhar pra mim. Então, é fazendo o que é essencial, é eliminando o hábito e prática que vazam tempo pelo o ralo, parar de ficar fazendo um monte de coisa aleatória, celular principalmente, ficar rodando aleatoriamente horas e horas o feed. Um aprendizado muito grande, que eu não vou entrar nisso agora, até para poder honrar o tempo aqui que eu programei, é orientar as minhas atividades a partir da fase do meu ciclo menstrual, para poder ter mais resultado fazendo menos.
Eu entendi que cada fase do meu ciclo menstrual eu tô com uma energia mais propícia para determinadas atividades e para outras. E se eu me programo em fazer determinadas atividades, aproveitando a fase que eu tô, que tá propício para aquela energia, eu consigo fazer fazer mais com menos esforço. Isso tem sido um aprendizado que eu ainda estou integrando e que tem me ajudado em que em algum outro momento eu vou criar um espaço para poder compartilhar isso com mais profundidade. Ter a mentalidade antifrágil também, isso eu percebo que no meu processo pessoal, principalmente, eu permeio, é normal, né? Tem fases que a gente tá ali super na confiança, no centramento, outros momentos a gente dá um deslize, entra na mente, entra na desconfiança, e é um processo. O fortalecimento dessa mentalidade antifrágil, que é entender que tudo que acontece na nossa vida, todo desafio, ele está a serviço do nosso crescimento. E que tudo que acontece tem uma inteligência por trás que a nossa mente não é capaz de entender, mas quando a gente está sempre se lembrando dessa informação, a gente consegue transpassar os desafios com mais clareza, com mais centramento, entendendo quando eu sempre me pergunto, beleza, qual que é o aprendizado que eu preciso ter com isso? A gente vai acessar. E aí, se a gente está firme e vai mesmo com os desafios, sem querer ocultar também, sentir o que tiver que sentir, mas entendendo que existe uma inteligência maior, os processos eles se tornam um pouco mais leves. E ancorando a ação, me comprometendo com o próximo. Todos os momentos, principalmente que eu consegui destravar a minha prática e destravar a minha expressão, foram momentos que eu estava sendo acompanhada por alguém. Então, eu já investi bastante em mentorias, bastante mesmo. Estou finalizando um ciclo de uma mentoria. Eu sempre estou sendo mentorada porque eu, como mentora, inclusive, reconheço a importância de ter alguém para pegar na mão, de ter alguém para poder criar um atalho de alguma coisa que já entendeu, já funcionou e que está ali disponível, que a gente não precisa passar pelos mesmos processos, né? E gerar comprometimento com o próximo, eu citei sobre a mentoria tanto com um mentor, uma pessoa que está ali para ajudar a orientar, tanto com pessoas ao nosso redor, com amigos, com família. Quando a gente compartilha, a gente gera esse comprometimento mais público, a gente tem essa coisa de que com o outro é mais fácil da gente fazer. É mais fácil a gente fazer pelo outro do que pela gente, infelizmente. Mas funciona, né? E quando a gente está no meio de outras pessoas e gera compromisso com outras pessoas, a gente cria um campo de motivação, né? E isso é bem importante. Então, esses foram os pontos, assim, que é, pontuais, assim, bem importantes que eu priorizo hoje na minha vida, que é o que me permite conseguir fazer bastante coisa com um tempo limitado. Ai, que bom. Agora que eu vi a mensagem que foi mandada há um tempo atrás. Então, gente, por que que eu tô aqui agora fazendo esse aulão? Porque eu já errei muito para poder ter clareza de tudo isso que eu acabei de falar, de coisas que eu fui priorizando para poder conseguir fazer as coisas acontecerem. Isso foi todo um processo e continua sendo, porque o nosso processo de aprendizagem ele é infinito, mas dentro do que já foi aprendido, eu acredito que isso é bem relevante de compartilhar e tô aqui a serviço em relação a isso. É, tudo isso foi baseado em erro, né? Porque é errando que a gente acerta. Então, eu já fiquei anos, sem sair do lugar, porque eu me apegava à energia do vitimismo, da reclamação, da insatisfação, da injustiça, de falta da realização, sem foco na solução. Eu não trazia para minha rotina coisas que me nutriam e momentos para fazer o que eu gosto, porque esse é o momento da inspiração, né? Esse é o momento que
abre aquele espaço para a gente ingerir, vamos dizer assim, ingerir e integrar aquilo que eu trouxe do processo da criatividade. Eu só queria me movimentar. Um outro erro também é que eu só conseguia e queria me movimentar quando eu tivesse 100% de clareza de todo o caminho. Eu queria saber de tudo para só assim eu começar a agir, porque eu me apegava à segurança da onde que aquilo ia me levar. E a gente não tem controle de nada que vai acontecer. Então, quanto mais eu queria saber tudo, projetar tudo que ia acontecer, como eu não tinha essa certeza, eu acabava nunca me movimentando, né? O perfeccionismo também foi algo que sempre pegou muito e ainda é algo que fica aqui. Eu pego o perfeccionismo, não, pontual, pontual, essencial, porque esse padrão, ele faz a gente ficar remoendo muito tempo nas mesmas coisas para aquilo sair perfeito, para aquilo ser incrível, e que na verdade é um incrível para nossa cabeça, que muitas vezes o que está pronto aqui da gente fazer já tá 100% para outra pessoa. Eu fiquei muito tempo presa também no paradigma da escolha, né? Que ficava só no cabeção, sem tomar nenhuma decisão, eu não me permitia experimentar sem tanta expectativa, priorizava as necessidades dos outros em relação às minhas, que isso é uma característica da boa menina, que inclusive eu já criei um projeto, né, Quebrar a Máscara da Boa Menina, em que eu trouxe várias. Trouxe, ainda não sei se esse projeto ainda vai para o mundo de novo, mas algo primordial é isso, né? A dificuldade das pessoas priorizarem as suas necessidades. Sempre priorizam as necessidades dos outros em relação às suas. Então, o outro é mais importante. Sempre que a gente vai colocando as prioridades dos outros, a gente não encontra espaço para a gente se expressar. Sempre o que é nosso fica por último, e aí o por último acaba nunca acontecendo. Então, isso tem incluso dificuldade em posicionar, falar não, porque a gente tem medo de desagradar, mas muitas vezes a gente não fala não pro outro, a gente não fala sim pra gente mesma. Vem essa frustração, angústia, né, por nunca conseguir chegar onde quer. Um outro erro que eu considero é nunca buscar ajuda profissional, ajuda terapêutica para me ajudar a desbloquear das limitações que eu tinha. Eu não sabia fazer um planejamento pé no chão, eu não sabia olhar para o meu presente pensando no meu futuro. Eu só ia fazendo o que dava na telha, deixando a vida passar. E aí olhava para trás, passou muito tempo e nada aconteceu. Então, isso é algo muito importante, a gente tá no presente, tá com atenção no presente, mas entendendo que os movimentos que a gente está fazendo no presente, ele tem algo, ele gera uma ponte para o futuro. Então, se a gente nunca pensa no futuro, a gente vai, não deixa a vida me levar e a gente não constrói a vida que a gente quer. Então, esse sempre foi um erro muito forte por aqui também. Alguém tem alguma pergunta? Esse é o momento de perguntas. Se vocês tiverem, este é o momento. Então, de uma forma geral, é, resumindo, né, tudo que isso que eu trouxe, assim, indo contra esses erros que eu já falei que já me travaram demais, eu acredito que como a gente pode ter uma vida mais realizada, né? Vislumbrando o futuro e criando a ponte em direção a ele no presente. Eu acredito que já passou a época da gente vender o nosso tempo para sobreviver e vender o nosso tempo fazendo coisas que não fazem sentido, né? Não adianta ter dinheiro se a gente não tem satisfação interna, se a gente não sabe se priorizar, se a gente não sabe equilibrar a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional, se, se a gente não entende a relação na nossa vida entre tempo, dinheiro e propósito, se a gente não
consegue equilibrar esses pratinhos, é bem provável que a gente não se sinta realizada. Para a gente viver realizada também é importante definir uma rota para a gente se sentir, para a gente ter liberdade, principalmente interna, e a oportunidade de destinar tempo para tudo que é importante a gente fazer. Na minha percepção, sentir realizada também tem a ver com se sentir útil e valorosa para as outras pessoas. É a gente conseguir ancorar um lugar de servir, de gerar algo de positivo para as pessoas que estão ao nosso redor. Sentir que a gente está colocando os nossos talentos, as nossas habilidades e as nossas paixões em prática. Sentir que a gente está evoluindo, né? Se a gente não sente que a gente está evoluindo, parece que não tem motivo, né, da gente estar aqui, porque eu acredito que a gente está aqui para evoluir. Então, eu acredito que para a gente se sentir realizada, é importante que a gente consiga perceber a nossa evolução, e consiga ver o resultado das nossas criações, independente do que sejam as nossas criações. Até mesmo um filho, né? Então, bom, agora que até agora eu mostrei o que que você precisa para conseguir levar seus projetos da prática, porque que você pode não levar os projetos para a prática, o que que é importante. Te trouxe a mentalidade, né, que eu ancoro para poder conseguir realizar os meus projetos e alguns insights poderosos para complementar e para poder falar um pouquinho da mentoria. Alguns últimos insights que foram ouro assim no meu processo, principalmente relacionado aos projetos, né, a colocar projeto em prática. É, eu acredito que todo ser tem algo para trazer para o mundo. Todo mundo. Ninguém tá aqui à toa. E sempre tem pessoas precisando do que você sabe fazer. Sempre vai ter pessoas precisando do que você sabe fazer, porque a gente tá aqui para servir também. Se a gente observar a natureza, nenhum elemento gera algo para si mesmo. Então, a dinâmica da natureza, uma árvore vai gerar frutos para os animais, para os insetos, para os passarinhos. O rio não dá água para si mesmo, ele mata a sede de quem está ali ao redor. Enfim, a gente está aqui para poder levar algo de dentro para fora também. E isso faz parte da nossa realização pessoal. E pode ser que tenha alguém precisando viver algo que você vive ou algo que você pode produzir ou viabilizar, ou algo que você pode criar e que vai ser bom para aquela pessoa usar, experienciar. Eu tenho a teoria, eu até cheguei a comentar um pouquinho ali de que os nossos projetos, eles são criados para a gente. É como se a gente precisasse viver o processo de materializar um projeto é como se fosse fazer um download e a gente cria as coisas porque a gente precisa daquela coisa pra gente primeiro. E tanto pela evolução que criar aquilo vai trazer e, e como resultado da nossa busca. Então, eu não estaria fazendo um projeto para ajudarem as pessoas a colocarem um projeto em prática se eu não tivesse passado por muita dificuldade para passar para conseguir colocar os meus projetos em prática. Então, eu primeiro crio para mim, na verdade, ele é criado através de mim e para depois ser transbordado. E eu acredito que na nossa história e que nos nossos hobbies, naquilo que a gente gosta de fazer, que tem prazer em fazer, que tem facilidade em fazer, estão as respostas sobre aquilo que a gente deve criar agora e que está disponível já para nascer agora. A gente não tem que passar por nenhum processo a mais para poder ficar pronta para isso. Eu acredito que por trás dos nossos maiores desafios estão as nossas maiores potencialidades e oportunidades de servir as outras pessoas. Tem muita gente precisando do que você tem a oferecer, seja as suas palavras, seja a sua energia, seja o seu produto, seja o seu serviço. Você não precisa ser um faixa preta para ensinar o faixa branca.
Se você já for faixa amarela, já tá mais do que suficiente para ajudar a pessoa que está começando. Muitas vezes o faixa preta, o faixa amarela, eu não sei muito bem a ordem, eu acredito que primeiro é a branca e depois é a amarela. Acho que depende de qual arte marcial que é também, mas vamos considerar que primeiro é a branca e depois é a amarela e a preta é a última. É, A melhor pessoa para ajudar a faixa branca é a amarela, porque ela acabou de passar, ela acabou de sair da branca, aquilo tá vivo, ela sabe o que que ela precisa fazer para ir pro próximo passo, que é a faixa amarela. E às vezes a faixa amarela consegue, a pessoa da faixa amarela consegue ajudar melhor quem tá na faixa branca do que a faixa preta. Porque a faixa preta, ele era faixa branca há muito tempo, às vezes ele nem lembra mais, ele nem sabe como que é estar no lugar do faixa branca. Então, por que que eu tô trazendo isso? Porque às vezes a gente acha que a gente precisa de mais, a gente tem que estar mais pronto, a gente precisa de mais conhecimento, a gente precisa de mais informação. E não! O que a gente tem agora é suficiente para a gente fazer o que a gente precisa fazer.